Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Eu quero ler com vocês. Não precisava nem da Bíblia para ler, não é? João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Pode se sentar, por favor? E que o Senhor, através da tua palavra, através da tua misericórdia, fale conosco. Deus amou ao mundo de tal maneira, Deus amou ao mundo de tal forma, que essa maneira pela qual Deus amou ao mundo o fez ter um tipo de reação, o levou a provocar alguma coisa. Tem muitas pessoas no mundo que sempre sonharam que alguém morresse de amor por eles, não é? Pois é, Jesus morreu de amor por nós. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E um fato é, você nunca vai poder se salvar dos seus pecados. Eu nunca vou poder me salvar das minhas transgressões. Nunca, sozinho, eu vou poder encontrar um caminho eficiente para eu me chegar até Deus. Nunca nenhuma religião vai poder me salvar. Nunca nenhuma religião vai poder me transformar, vai poder me mudar. Nenhuma religião é capaz de provocar nenhum tipo de mudança em mim. Pelo menos não a mudança devida a que Deus espera. Nunca sozinho eu vou poder me salvar dos meus muitos pecados. Mas, graças a Deus, que providenciou um caminho para que sejamos salvos. Graças a Deus que providenciou um caminho para que nós sejamos libertos por Ele através da sua misericórdia. E é justamente sobre esse caminho que eu quero meditar com vocês hoje. Eu quero meditar um pouquinho em João 3,16. Eu quero tirar algumas lições desse texto para nós. Eu quero tirar algumas aplicações desse texto para a nossa vida. Olha só. A salvação, ela é grande. O plano de salvação de Deus, ele é tão grande, mas não por causa de nós. Em primeiro ponto, quando eu leio João 3,16, eu chego à conclusão de que a salvação de Deus é grande porque a procedência dela vem de Deus e não do homem. O versículo começa dizendo, porque Deus amou ao mundo. A salvação provém de Deus. E se é um planejamento que provém de Deus, a sua procedência é benigna, a sua procedência é maravilhosa, a sua procedência é ótima. A fonte da salvação é Deus e não o homem. Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus, a procedência da salvação começa em Deus. E Deus tomou a iniciativa de amar você. Deus tomou a iniciativa de atrair você para os seus braços. Tem muitas pessoas que dizem, olha, eu conhecia Deus, eu fui atrás de Deus, mas na verdade Deus tomou a iniciativa de trazê-lo para os seus braços. Inclusive quando nós fazemos alguns sermões na igreja, e terminamos o nosso sermão e fazemos um apelo para as pessoas, temos o costume de fazer, para perguntar, quem quer aceitar Jesus? Esse apelo que nós fazemos está errado. Nós não deveríamos perguntar para as pessoas quem quer aceitar Jesus. Nós deveríamos perguntar para Jesus quem quer aceitar, se Ele quer aceitar as pessoas. Porque Jesus nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro. O início do planejamento de salvação, ele provém de Deus e não do homem. Deus amou ao mundo. A iniciativa de amar e de atrair foi de Deus e não nós. Muito hoje na vida, no mundo, nós falamos sobre o amor, não é?
Quem é que já não ouviu falar sobre o amor? Muitos especialistas, inclusive, sobre o amor. Lemos livros, belos livros e histórias, contos de William Shakespeare. Quem é que nunca ouviu falar nele? É um especialista em amor. Grandes filósofos de nossa época e de épocas passadas também, como Voltaire, como tantos outros grandes filósofos que trataram acerca de uma teoria do amor, que cuidaram da teoria do amor, mas que nenhum deles foram capazes de demonstrar esse amor na prática. Nenhum desses heróis, nenhum desses atores, nenhum desses homens, nenhum desses grandes homens foi capaz de demonstrar aquele amor que eles abordavam. William Shakespeare escreveu coisas lindas a respeito de amor, mas ele nunca morreu por ninguém. Ele nunca salvou ninguém. Ele nunca se entregou por ninguém. Voltaire dava suas explicações filosóficas a respeito de liberdade cristã, mas ele nunca libertou ninguém. Aí veio Deus, e na prática, mostrou pra gente o que é o amor. Na prática nos ensinou o que é o amor, deixando de lado as teorias, deixando de lado os contos, deixando de lado as coisas infundamentadas, e começou a fundamentar o amor, nos mostrando na prática o que ele significa. E o interessante de tudo é que Deus não me amou por causa dos meus méritos. Tem gente que acha que tem que ser digno do amor de Deus, tem que ser merecedor do amor de Deus. E eu já ouvi tanto isso, e eu acredito que você também já ouviu tanto isso, que as pessoas precisam ser dignas do amor de Deus, que as pessoas precisam ser merecedoras do amor de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus nunca amou ninguém por causa dos seus méritos. Ao contrário disso, Deus, ele nos ama apesar dos nossos deméritos. Deus nunca amou ninguém por causa da nossa santidade, da nossa plena santidade. Mas Deus nos ama apesar de sermos pecadores. Deus nunca precisou de nós para nos amar. Ele nunca precisou das nossas iniciativas e dos nossos méritos. Deus nos ama porque Deus é amor. Está entronizado em Deus o amor. Nas entranhas de Deus existe amor. Deus é o próprio amor. E a maior definição de amor se define nessa palavra, nesse nome, nesse contexto: Deus. Deus é amor. E Ele não nos amou por causa dos nossos méritos. Ele não nos amou porque nós merecíamos ser amados. Porque se nós merecêssemos mesmo ser amados, nós estávamos perdidos. Se nós esperássemos em Deus apenas aquilo que merecemos, estávamos completamente perdidos. Deus nos amou apesar dos nossos muitos pecados. E isso é amor incondicional. Deus nos ama porque Deus é o próprio amor. Deus ama sem fazer exceção. Deus ama sem fazer acepção. E esse é o próximo ponto. A salvação de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão grande pela sua amplitude. Ela começa sendo grande por aquele que a propôs, que foi o próprio Deus. Deus amou o mundo. E ela começa sendo tão ampla, porque olha só a profundidade. Deus amou o mundo. É a amplitude da salvação. A salvação de Deus, ela se estende para todas as pessoas, para todo mundo. Deus amou o mundo. O Evangelho de João, capítulo 3, ele foi escrito através de uma narrativa. É um sermão que Jesus está pregando para um único homem. Um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um doutor da lei, ele era um fariseu dos tempos de Jesus. E como doutor da lei, ele era muito entendido sobre os assuntos religiosos da sua época. Ele era muito entendido sobre esses assuntos. E como homem muito entendido sobre esses assuntos, ele achava que a salvação era exclusiva dos judeus. E os judeus até hoje acham isso. Que a salvação é exclusiva, que somente os judeus serão salvos, porque a descendência do Messias é a descendência judaica, porque os grandes libertadores e reformadores, eles acreditam nisso. Os judeus acreditam até hoje. E Nicodemos, sendo um fariseu, sendo um doutor da lei, ele acreditava que a salvação era só para os judeus. Aí Jesus chega para ele, num sermão particular, num sermão pessoal, só para aquele homem. Jesus diz para ele o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira. Não são só os judeus. A salvação não é direcionada aos judeus. A salvação não está presa dentro de um povo, dentro de uma descendência, dentro de um costume, dentro de uma prática. A salvação é para o mundo. Deus amou o mundo
de tal maneira. Naquele instante, Jesus choca a teoria do esperto Nicodemos. Jesus quebra a teologia judaica naquele instante, que propunha que a salvação era para os judeus. E nesse grande choque, Jesus diz para eles que a salvação de Deus não tem fronteiras. A salvação de Deus não faz acepção. A salvação de Deus é para o rico e para o pobre, é para o alto e para o baixo, é para o gordo e para o magro, é para todas as raças, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Todos podem ser alcançados por Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira, é a amplitude da salvação. Mas aí quando eu paro para pensar nisso, eu fico numa indagação muito grande. Me surge uma pergunta: o que havia nesse mundo para que Deus o amasse? O que havia no mundo para Deus amar o mundo? Que Deus amou o mundo de tal maneira. O que havia no mundo capaz de chamar a atenção de Deus para que Deus o amasse? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Pensa em Deus, imagine Deus. Deus é soberano. Deus, o fato de ele ser soberano significa que ele é autossuficiente. Ele é glorioso nele mesmo. Ele é sábio nele mesmo. Ele vive nele mesmo. Ele é a própria fonte de vida. Deus, dentro da sua soberania, não precisava de mais nada para ser um ser feliz e completo. Ele não precisava de mais ninguém. Mas o que é que Deus viu no mundo para poder amar ao mundo de tal maneira? O que é que Deus viu? Porque quando ele olhava dos céus para a terra, a própria Bíblia diz que ele não via um justo sequer. Ele não via um homem com seu coração voltado para ele. Ele não via um homem capaz de chamar a sua atenção através da sua justiça. Então o que é que fez que Deus amasse o mundo de tal maneira? Realmente, não havia nada aqui no mundo digno do amor de Deus, como ainda não há. Não existe, por maior que seja o homem, por mais esperto que seja na sua sabedoria, por mais rico que seja, por mais importante que seja, ainda não existe nada aqui nesse mundo que seja capaz de chamar a atenção de Deus, de atrair o amor de Deus, e isso é um fato. Mas a ênfase que Jesus faz para Nicodemos não era para deixar claro que Deus teria capacidade de amar um mundo tão grande. Não é para deixar clara a amplitude do amor apenas, mas o que Jesus quis dizer para Nicodemos é deixar claro a capacidade do seu amor, que Deus amou ao mundo, mesmo o mundo sendo tenebroso. Deus amou ao mundo, mesmo o mundo não tendo nenhum tipo de formosura. Deus amou ao mundo, mesmo que o mundo não tinha nada para lhe oferecer. Mesmo assim, mesmo sendo tenebroso, mesmo sendo mal, mesmo sendo cruel, Deus amou ao mundo, mesmo o mundo se opondo a Ele, mesmo o mundo resistindo a Ele, Deus amou ao mundo de tal maneira. O que Jesus quis dizer para Nicodemos não era a capacidade, não era a amplitude do amor. Deus amou ao mundo pela capacidade de pessoas, mas é a capacidade de amar aquele que não ama. Deus amou ao mundo, mesmo quando no mundo não tinha nada para ser amado. Deus amou ao mundo, mesmo quando o mundo era peça de descarte. Não tinha nada bom, não tinha nenhuma virtude, não tinha nenhum mérito. E ainda assim Deus o amava. Ainda assim Deus amou ao mundo de tal maneira. Sabe o que é interessante nisso? Hoje nós classificamos as pessoas pelos méritos que elas têm. Nós classificamos as pessoas na igreja, inclusive, pelos méritos que elas têm. Nós classificamos as pessoas pelas coisas que elas fazem, pelos méritos que elas possuem. Só que Deus amou um mundo em demérito. Deus amou ao mundo que não tinha nada para lhe oferecer. O mundo que é inimigo de Deus é alvo do amor imensurável de Deus. E Deus nos dá uma grande lição. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos amar ao mundo da forma que Deus amou ao mundo, embora as pessoas estejam em demérito. Embora as pessoas tenham uma vida tenebrosa. Embora as pessoas vivam uma vida presas, envoltas em pecado. Embora as pessoas vivam uma vida descrente, embora as pessoas nos desagradem com as suas palavras, com as suas ações ou com as suas crenças, nós precisamos amar ao mundo da mesma forma. Nós precisamos amar as pessoas da mesma forma, porque quando Deus nos amou, Ele nos amou apesar de. E nós precisamos também amar as pessoas apesar de. Não importa se ela te entristece, se ela te faz mal. Não importa se as palavras dela te machucam. Não importa se a conduta dela te fere. Não importa se aquilo que ela faz para você é ruim, é tenebroso. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos amar ao mundo. E a salvação de Deus, ela é tão grande,
pela sua intensidade. Deus amou ao mundo de tal maneira. Ela se torna tão grande também pela sua intensidade. Esse amor não dá para se definir em palavras. Esse amor nós não podemos escrevê-lo em um livro e tampouco cantá-lo numa linda canção. Ele está muito além de qualquer descrição humana. O amor de Deus está muito além de qualquer forma, de qualquer condição de explicação. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é tão grande que nós não conseguimos explicá-lo. Não existe um sermão que trate a respeito do amor de Deus. Não existe uma forma capaz de nos trazer à tona o que significa esse amor. Tem um poeta que diz que ainda que todas as nuvens fossem papéis, ainda que todo o oceano fosse tinta, e ainda que todos os homens pegassem uma pena e escrevessem nos papéis das nuvens, ainda assim, eles não conseguiriam definir em palavras o tamanho do amor de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Esse amor é eterno. Deus, Ele te ama antes mesmo da sua existência. Deus, Ele te ama antes mesmo de você existir, antes de Ele lançar fundamentos na terra, antes que as estrelas brilhassem no céu. Deus, Ele já te ama, Deus já nos ama. É esse amor que nós estamos falando, é esse amor que está contido nas Escrituras Sagradas. Talvez os seus pais não tenham te planejado no seu nascimento, como eu não fui planejado no meu. Eu fui o último filho. Depois de uma cirurgia que propôs para minha família 99% de chance de meu pai nunca mais ter filho, eu fui 1% de chance. Talvez você não tenha sido planejado no seu nascimento. Talvez seu nascimento não tenha sido planejado pelos seus pais, mas eu quero que você se alegre, que embora seus pais não tenham planejado o seu nascimento estava planejado por Deus. Ele fazia parte de um planejamento divino. Nós não somos acidentes de percurso, nós fazemos parte de um planejamento de Deus. Deus planejou a nossa vida e Ele nos conhece desde sempre. A palavra do Senhor diz para Jeremias, e eu acho tão lindo isso: desde o ventre eu te escolhi, desde o ventre, desde a madre eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus conhecia Jeremias antes mesmo dele ter forma, dele vir à vida. Deus já o conhecia, porque nós não somos acaso, não somos uma falha de percurso, nós somos planejamento de Deus. O amor de Deus nos planejou, nós não somos frutos do acaso. Você sabia que Deus estava presente na primeira vez que o seu coração bateu? Você sabia que Deus estava presente para ouvir o seu primeiro choro quando você nasceu? Você sabia que Deus estava presente no primeiro passo que você aprendeu a dar? Você sabia que Deus estava presente na primeira noite que você ficou sem dormir? Deus estava presente no primeiro dia tenebroso que você teve? Deus estava presente na primeira noite em claro que você passou? Deus estava presente na primeira angústia que você sentiu? Deus nos acompanha e nos persegue de perto, porque essa palavra que nós estamos lendo, Deus amou ao mundo de tal maneira. O plano de salvação de Deus, ele é tão grande, e a sua abrangência é gigante, e a sua profundidade é imenso. Deus nunca desistiu de nos amar, mesmo quando nós viramos as costas para Ele, mesmo quando nós o deixamos, mesmo quando nós o abandonamos, mesmo quando nós fazemos coisas que contradizem a Tua palavra. Deus nunca desistiu de nos amar, e nunca vai desistir de nos amar. A salvação do Senhor, ainda analisando esse texto, a salvação é grande pela sua dádiva. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando nós paramos para pensar qual foi o preço que Deus pagou pela nossa redenção, nós ficamos pasmos com isso. Quando nós paramos para pensar qual foi o tamanho do resgate que Deus pagou para a redenção da nossa alma, para a redenção da nossa vida, nós temos que ficar atônitos com isso. Nós temos que abrir os nossos olhos e realmente glorificar a Deus e agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele poderia ter dado o universo que Ele criou em troca de nós. O universo pertence a Deus.
Deus poderia ter dado um anjo do céu, uma criatura perfeita no nosso resgate. Ele poderia ter feito isso, mas não foi isso que ele fez. Deus ele poderia ter dado todo o ouro e toda a prata, porque a Bíblia diz que Deus é dono de todo o ouro e toda a prata, mas também não foi isso que ele fez. Deus ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas Deus nos amou tanto, tanto, ao ponto de dar em troca da nossa vida, a ponto de dar em troca do nosso resgate, o seu único filho. Isso é uma notícia que me pasma. Isso é uma notícia que acelera o meu coração e que estremece as minhas pernas. Deus me amou a ponto de dar ao meu favor, ao meu resgate, aquilo que de melhor ele tinha. Ele poderia ter dado qualquer outra coisa, mas ele decidiu dar aquilo que de melhor ele tinha, porque ele nos amou de tal maneira. Ele entregou o seu filho como se entrega um pão ao faminto. Ele entregou o seu filho como se entrega um copo d'água a um sedento. Deus deu ao mundo o seu único filho. Deus ele nos entregou aquilo que de melhor ele tinha. O Deus que nem os céus dos céus pode detê-lo, pode contê-lo. Agora, esse mesmo Deus vai se esvaziar. Esse mesmo Deus vai se humilhar. Ele vai vestir-se de homem. Vai fazer-se semelhante às suas criaturas. Ele vai ser deitado numa manjedoura. Ele vai ser envolto num pano. Ele vai crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele vai ser submisso aos seus pais. Ele vai nascer num lar humilde. Ele vai crescer numa carpintaria. E ele vai morrer numa cruz de forma cruel. Isso é amor. Isso é o amor do Senhor. Deus levou sobre o seu corpo todos os nossos pecados, como um grande fiador. Ele comprou a nossa salvação. O puro se fez impuro. O digno se fez indigno. O santo se fez profano, se fez pecado. O todo-poderoso se fez pequeno. O Deus se fez homem. Se transformou em alvo de todo o ódio do mundo, para poder conquistar nosso amor, para poder nos amar de tal maneira. Ele se fez alvo de todo o ódio do mundo, para poder nos livrar do inferno. E não pense você, e eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso, que Deus nos ama por causa da morte de Jesus na cruz. Muitas pessoas dizem isso, eu tenho certeza que você já ouviu. Deus nos ama porque Jesus morreu na cruz. Isso é mentira. Isso é a mais profunda mentira. Deus não nos ama porque Jesus morreu na cruz. Isso está errado. É exatamente ao contrário. Jesus morreu numa cruz porque Deus nos ama. Jesus foi pendurado no madeiro porque Deus nos ama. A cruz não é a causa do amor de Deus por nós. A cruz é a consequência do amor que Deus teve por nós. A cruz é a consequência desse amor. O Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, é o que a palavra do Senhor nos ensina. Desde a fundação do mundo, desde quando Deus alicerçava o mundo, desde quando Deus enfeitava o céu com as estrelas, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e Deus nunca recuou nessa promessa. Ele nunca retrocedeu nessa dádiva. Ele nunca desfez aquilo que ele havia dito. A cruz sempre esteve entronizada entre Deus e o homem, desde o início da sua criação. Sempre esteve entronizada, sempre fez parte da história de Deus e o homem. E a despeito da falta de religião, da religião do homem, a despeito da falta de obediência do homem, a despeito da rebelião do homem há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia nos conta, e a história também nos conta, que numa pequena cidade de Belém da Judéia, conhecida como a cidade de Davi, nasceu numa manjedoura um menino que foi chamado de Jesus Cristo, que veio ao mundo com o objetivo de tirar do pecado, de tirar do mundo todo o seu pecado. Mesmo sabendo de toda a rebelião do homem, há mais de 2000 anos atrás, Deus se fez homem, Deus se fez carne, para poder salvar a humanidade dos seus muitos pecados.
As Escrituras dizem que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou. Deus entregou o seu próprio Filho, por amor a todos nós. E a salvação de Deus, ela é tão grande, pela sua oportunidade. A salvação é grande pela oportunidade, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê. A salvação de Deus, o processo de salvação é tão lindo, também porque ela é uma grande oportunidade. Deus não deu o seu Filho para que todo aquele que se julga bom seja salvo. Deus, ele não deu o seu Filho para que todo aquele que se acha justo seja salvo. Deus, ele não deu o seu Filho para que todo aquele que se acha superior seja salvo. Deus, ele não deu o seu Filho para que todo aquele que pratica obras de caridade seja salvo. Deus, ele não deu o seu Filho para que todos os religiosos e cumpridores de rituais sejam salvos. Mas Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo. O requisito que Deus apresenta é todo aquele que nele crê. Deus entregou o seu Filho para todos aqueles que creem. Não são para os grandes, não são para os poderosos, não são para os sabidos, não são para os estudiosos, não são para aqueles que se acham, para aqueles que vivem na prateleira de cima, não são para aqueles que praticam boas obras, são para todos aqueles que creem. Deus entregou o seu único Filho. Deus não amou o mundo para que os incrédulos fossem salvos. Deus não amou o mundo para que os ateus fossem salvos. Deus não amou o mundo para que os místicos e os feiticeiros fossem salvos. Deus não amou o mundo para que todos os religiosos fossem salvos, mas Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê seja salvo. Não existe outro caminho. Não existe outra porta. Não existe outra forma. Não há outra alternativa. Não existe outra maneira de se alcançar salvação em Deus. Não existe outra forma de se achegar a Deus, senão através de Jesus. O amor de Deus é tão grande, mas o caminho da salvação é tão estreito. O amor de Deus é imensurável, é grande, é gigantesco, mas o caminho de salvação é estreito, porque não tem outro caminho de salvação. Um dia indagaram Jesus a respeito desse caminho. Senhor, qual é o caminho? Como nós faremos para poder ir até os céus? Como que nós vamos te seguir se nós não sabemos para onde o Senhor vai? E Jesus responde para os seus discípulos, para aqueles que o indagaram: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém. O amor de Deus é grande, mas o caminho que leva é estreito. Só tem um caminho. Só tem uma forma, só tem uma maneira. Não existem atalhos. O único caminho para se chegar até Deus é Jesus, o caminho é estreito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê. Então o que é crer? Se Deus deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, o que é crer? Crer é convicção. Crer é estar certíssimo. Crer é não duvidar de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Filho de Deus que veio ao mundo como seu representante, que veio ao mundo como seu substituto. E todos os seus pecados foram lançados sobre ele. E ele morreu não porque foi fraco. Ele morreu não porque foi frágil. Ele morreu não porque foi dominado pelos exércitos dos judeus e dos romanos, mas ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, isso é crer. Crer é a convicção, é estar certíssimo de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu, o único motivo de Jesus ter morrido é para tirar os pecados da minha vida. É para poder tirar as manchas e as máculas que existiam em mim. E essa compreensão, ela precisa estar em sua mente. Jesus morreu pelos seus pecados.
Isso precisa estar gravado na sua mente. Isso precisa fazer parte do seu dia a dia. Isso precisa ser o seu primeiro pensamento pela manhã. Isso precisa ser o seu último pensamento à noite, antes de dormir. Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus morreu unicamente pelos seus pecados. Ele não morreu porque era frágil. Ele não morreu porque era fraco. Ele não morreu porque o exército o dominou. Ele próprio disse: não pense que vocês estão me prendendo, eu voluntariamente me entrego. Jesus não morreu por ser fraco. Ele morreu por causa dos nossos pecados. E crer implica em aceitar essa verdade para você. Crer em Jesus implica em trazer essa verdade para a sua vida. Não basta saber que Cristo morreu pelos pecados de todo mundo. É necessário que você entenda e aceite que Cristo morreu pelos seus pecados. Não adianta você generalizar. Eu sei, Cristo morreu pelo pecado de todo mundo. Eu também sei disso. Mas crer implica em trazer isso para mim. Cristo morreu pelos pecados de todo mundo, eu sei. Mas Cristo morreu pelos meus pecados. Cristo morreu pelas minhas transgressões. Cristo morreu pelos meus erros. Cristo morreu por causa de mim, por causa da minha vida. Eu fui o culpado. Eu fui a causa da sua morte. Isso é crer. Isso é acreditar. É isso que o texto está dizendo, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que traga essa realidade para a sua vida, para que todo aquele que tenha consciência de que Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E na verdade, não é a morte de Cristo que vai te levar um dia para morar nos céus. O que vai te levar um dia para morar nos céus é você saber que através da morte de Cristo, você foi reconciliado a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nós éramos inimigos de Deus. E através da morte de Cristo, nós viramos inimigos do mundo e amigos de Deus. Nós nos chegamos a Deus através da morte de Cristo. Isso é crer. Isso é acreditar. Apenas saber dessa verdade não lhe trará a possibilidade de ser salvo. Apenas saber disso não vai mudar nada. Assim como lá no Egito, e você se lembra, quando Moisés foi chamado para libertar o povo, lá no Egito não bastou um cordeiro ser morto, para que o anjo da morte não passasse nas casas das pessoas. Não bastou o cordeiro ser morto, mas eles tiveram que salpicar o sangue do cordeiro nos umbrais, no batente das suas portas, para que eles recebessem a salvação, para que eles não fossem visitados pelo anjo da morte. E isso mostra para nós que a fé é pessoal. Isso mostra que eu preciso trazer isso para a minha vida. Eu preciso aplicar isso para a minha vida. Não adianta nada para você se o seu pai for crente, for cristão. Não adianta nada para você se a sua mãe for crente. Não adianta nada para você se o seu irmão for crente. Não adianta nada para você se a sua família for crente. Não adianta nada para você se todas as pessoas do seu convívio for crente, se todos os seus antepassados creram em Cristo. Não adianta nada. É preciso que você creia que Jesus Cristo é o seu Salvador. Porque a salvação é pessoal. A minha família não pode me salvar. As pessoas que creem em Cristo não podem me salvar. A salvação é pessoal. É necessário que eu creia que Jesus Cristo é o meu Salvador. E além de crer, eu tenho que ter a convicção de que Ele morreu na cruz do Calvário por causa dos meus pecados. Ele morreu por causa dos meus erros. Ele morreu por causa das minhas iniquidades. E se o amor de Deus abrange a todos, os limites da salvação de Deus são muito bem estabelecidos. Se o amor é abrangente, os limites são bem estabelecidos. Deus ele faz questão de colocar esses limites para todo aquele que nele crê. Marcos, um pouco mais para frente, ele vai especificar isso de uma melhor forma. Marcos 16:16. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Se o amor de Deus é grande, e a abrangência dele é para o mundo todo, as suas especificações, os seus requisitos são muito bem estabelecidos. Aquele que crer e for batizado será salvo. Não basta
viver e achar que eu não preciso me posicionar a respeito desse amor. Que Deus me amou, então tudo bem. Ele me amou, maravilha, está ótimo, não tem problema nenhum. Eu preciso crer. E se eu crer, eu demonstro a minha crença através do batismo nas águas. Aquele que crer e for batizado. Marcos 16:16. Aquele que crer e for batizado será salvo. De tal maneira que a grande pergunta hoje para nós é: você crê no Senhor Jesus? A grande pergunta para nós hoje é essa: você crê no Senhor Jesus? Você crê que Ele é o teu Senhor? Você crê que Ele é o teu Salvador? A ideia da teologia universal, ela está totalmente equivocada. Ela está totalmente errada. A teologia que diz que no final de tudo, Deus vai dar um jeitinho de salvar todos. Isso não é verdade. No final de tudo, Deus vai dar um jeitinho para salvar todas as pessoas. Isso é uma pura mentira. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que Jesus ensinou. E esse ensinamento não tem nenhuma base bíblica, nós estamos vendo agora. A teologia universal, a teologia liberal, que diz que todos serão salvos no último dia, é um equívoco. Porque se você continuar lendo Marcos 16:16, você vai ver que haverá condenação. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Haverá condenação. A oferta da salvação é para todo aquele que nele crê. E crer implica em obedecer. E obedecer implica em se batizar. Ninguém será salvo sem crer em Jesus e sem cumprir sua justiça. Ninguém será salvo sem fazer aquilo que o Senhor nos deixou como cartilha, como ensinamento, como doutrina. E a salvação de Deus ela é tão grande pelo seu livramento, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça. A salvação de Deus é grande pelo seu livramento, para que todo aquele que nele crê não pereça. Existem muitas pessoas ainda hoje, pasmem você, que dizem que a morte é o fim de tudo, que dizem que a morte é o extermínio da alma, que dizem que quando uma pessoa morrer, acabou. Quando uma pessoa morrer, chega, acabou. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia declara através dos seus escritos. A Bíblia ensina que há uma bem-aventurança eterna. E a Bíblia ensina que há uma condenação eterna. A Bíblia ensina que há céu, mas a Bíblia também ensina que há inferno. E nós sabemos que falar em inferno, hoje em dia, é um assunto que desagrada muitas pessoas. Falar em inferno hoje em dia não é um assunto muito popular. Mas você sabia que a pessoa que mais falou em inferno na Bíblia foi Jesus? A pessoa que mais falou a respeito do inferno. Tem gente que acha que quem mais falou a respeito de inferno foram os discípulos. Quem mais falou a respeito de inferno na Bíblia foi Jesus. Jesus foi a pessoa que mais falou a respeito disso. E aqueles que fazem de conta que o inferno não existe, aqueles que fecham os ouvidos para essas advertências de Jesus, aqueles que fecham os ouvidos para essa verdade, eles terão plena consciência no primeiro minuto quando chegarem lá. Aqueles que vivem como se o inferno não existisse, aqueles que vivem como se isso fosse um conto de fadas, como se isso fosse uma utopia, terão consciência disso no primeiro minuto quando chegarem lá. Jesus ele conta uma história no Evangelho de Mateus, uma parábola do rico e do Lázaro, você conhece. Ele fala de um homem muito rico, que vivia arregaladamente, desfrutando das delícias das suas riquezas. Um homem que vivia alheio do sofrimento de outras pessoas, inclusive daqueles que batiam a sua porta para lhe pedir ajuda. E de repente esse homem rico, esse homem poderoso, morreu. E quando ele morreu, Jesus continua contando a história, que ele morreu e foi para o inferno, nos mostrando, nos deixando claro que o inferno existe. Só que ele nos dá uma lição nas entrelinhas disso, que é muito melhor
você escutar hoje sobre o inferno do que você ir para lá um dia. Por isso que Jesus falou mais do inferno. Por isso que ele foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. Porque é muito melhor você escutar sobre o inferno do que estar no inferno. É muito melhor você ouvir falar hoje a respeito do inferno, para que você desvie o seu caminho dele, do que um dia você ir parar nele. E a despeito de toda a riqueza que esse homem tinha, de todo o dinheiro que ele tinha, esse homem morreu, foi sepultado e foi para o inferno. Porque nem toda a riqueza que ele ajuntou com o seu árduo trabalho foi capaz de livrá-lo da fúria do inferno. Toda a riqueza que ele tinha não foi capaz de comprar para ele uma entrada para os céus. Toda a riqueza que ele possuía, através do seu trabalho, não foi capaz de livrá-lo da sua sentença eterna, da sua condenação. Existe uma condenação eterna e ela é real. Se você acreditar, ela é real. Se você não acreditar, ela vai continuar sendo real. Existe uma bem-aventurança eterna, mas existe uma condenação eterna. Te faço uma outra pergunta. Para onde é que você está indo? Aonde os seus passos estão te levando? Para a bem-aventurança eterna? Ou para a condenação eterna? As pessoas vivem hoje como se o inferno não existisse. E eu gostaria sinceramente que ele não existisse. Mas não é o que a Bíblia me diz. A Bíblia me diz que ele existe, que ele é real. E se nós acreditamos que o céu existe, o mesmo Jesus que falou dos céus é o mesmo Jesus que também falou do inferno. O mesmo Jesus que vai levar as pessoas para os céus é o mesmo Jesus que vai virar as costas para aqueles que viveram segundo as suas próprias vontades, as suas concupiscências, e eles serão lançados no inferno. Eles serão lançados na condenação eterna. Agora, o amor de Deus, o plano de salvação de Deus, ele existe justamente para nos livrar disso. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. O desejo de Deus é que você não pereça. O desejo de Deus é que você não ande nos caminhos do inferno. O desejo de Deus é que você não ande por caminhos tortuosos. E a grandeza da salvação de Deus, ela é poderosa. Para nós encerrarmos, por causa da sua oferta. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A oferta de Deus, ela é grandiosa, ela é maravilhosa. Ela é sublime, ela é verdadeira, ela é grandiosa. A vida eterna. Eu pergunto para você então, o que é vida eterna? Você já parou para pensar o que é vida eterna? Você já parou para avaliar o que é a vida eterna? Será que vida eterna é uma vida que nunca acaba? Será que esse é o contexto de que Jesus está dizendo sobre vida eterna? Uma vida que nunca acaba? Eu te asseguro que não. Eu te asseguro que não. Porque no inferno também nunca vai acabar. E Jesus nunca se referiu ao inferno como vida eterna. Embora o inferno também seja eterno e nunca vai se acabar. Quando a Bíblia diz sobre vida eterna, a vida eterna não trata do seu lado quantitativo. Mas a vida eterna trata do lado qualitativo. A promessa de vida eterna trata da qualidade imensurável da vida vindoura prometida por Cristo. A vida eterna trata não de uma durabilidade, não que você vai viver para sempre estagnado, parado, mas a palavra do Senhor nos diz que nós viveremos eternamente ao lado de Deus, com alegria, com paz no coração. Lá não haverá choro, nem lágrimas, nem pecado, nem morte, nem tristeza, nem fadiga, não haverá nada. Isso é a vida eterna. Não é um lugar que você vai ficar estagnado eternamente. É um lugar de gozo na alma. É um lugar que nós estaremos para sempre cercados por Deus e agraciados pelo seu cuidado. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quanto custou essa vida? Quanto custa a vida eterna? Qual foi o preço pago por ela? Eu quero dizer para você que nem todo o ouro do mundo, nem toda a prata do mundo seria capaz de comprar uma entrada nos céus. Eu queria dizer para você que nem o mais rico dos homens, que nem o mais honesto dos homens,
que nem o mais esforçado trabalhador, que nem o mais diligente pai de família, que nem o mais amoroso marido e nem a mais dedicada esposa poderá entrar nos céus, se não receberem Jesus como teu Salvador. Os valores humanos são insuficientes para a salvação da nossa vida. O melhor ser humano do mundo, o mais aplicado, o mais dedicado, o mais responsável, não tem condição de se salvar. Não tem condição sequer de passar um segundo nos céus. Não tem condição sequer de atrair a atenção de Deus para si. O mais esforçado dos homens, o mais rico dos homens, o mais poderoso dos homens, o homem que tem a vida mais abastada, mais regalada, não tem condição de se salvar. A maior diligência que você tem, o maior cuidado que você tem na sua casa, na sua família, por melhor marido que você seja para a tua esposa, você não tem condição de se salvar. Por melhor esposa que você seja para o seu marido, dedicada, do lar, dona de casa, cuidadora, ajudadora, você ainda assim não tem condição de se salvar. Por mais obediente filho que você seja, que respeite os pais, que ame os pais, ainda assim você não tem condição de se salvar. Por mais esforçado que você seja, um profissional que cumpre os seus horários, que atinge as suas metas, que cumpre as expectativas depositadas em você, você ainda assim não tem condição de se salvar. Porque a salvação é para todo aquele que nele crê. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, então, ele oferece para você essa vida eterna. Mesmo sem mérito nenhum, mesmo sem merecer. De todos nós que estamos aqui, ninguém merece mais e ninguém merece menos. Simplesmente todos nós não merecemos de igual modo. Independente se você está mais tempo na igreja ou não, independente se você ora mais ou não, independente se você conhece mais a Deus ou não, independente se você lê mais a palavra de Deus ou não, independente se você trabalha no reino de Deus ou não, independente de qualquer coisa, ninguém merece mais e ninguém merece menos. De igual modo, ninguém merece a salvação. E mesmo sem merecer, Deus ela nos oferece isso hoje. Deus nos oferece, Jesus oferece para você hoje a vida eterna. Jesus oferece para você hoje salvação. Só que para receber a vida eterna, para receber salvação, você precisa abrir mão de algumas coisas nessa vida. Você precisa abrir mão de algumas coisas nessa vida passageira. Para receber essa vida eterna, você precisa crer em Jesus. Você precisa se entregar a Jesus. E você precisa viver por Jesus. Para ter vida eterna, você precisa crer em Jesus. Você precisa se entregar para Jesus. E você precisa viver por Jesus. Nós precisamos dar mais do nosso tempo para Deus. Nós precisamos dar mais de nós mesmos para Deus. Nós precisamos dar mais da nossa força para Deus. Nós precisamos e temos que receber Jesus como nosso Salvador pessoal. Nós precisamos reconhecer que Ele morreu uma morte vicária. Que Ele morreu uma morte substitutiva. Nós precisamos entender que a sua morte teve um grande propósito. Ele não morreu de qualquer maneira, de balde. Ele morreu uma morte vicária. Ele não precisava ter feito isso. Ele morreu uma morte substitutiva para poder nos livrar da condenação do inferno. Porque Ele nos ama. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos fazer uma oração? Fica de pé no seu lugar.
Deus, Ele não te ama por quê? Deus, Ele te ama apesar de. Simplesmente Ele te ama. Você acha que eu consigo explicar o que Deus viu em mim? Você acha que eu consigo explicar o que foi que Deus encontrou em mim para poder me chamar, para poder me tirar de onde tirou e fazer o que Ele fez e continua fazendo na minha vida? Eu não tenho explicação para isso. Eu não tenho explicação por que Deus me amou. Da mesma forma que eu também não tenho explicação do porquê Deus te amou. Talvez eu, no lugar de Deus, não escolheria você. E talvez você, no lugar de Deus, não me escolheria. Talvez nós, no lugar de Deus, não moveríamos uma palha em favor de alguém que não quer saber de nós, que virou as costas para nós. Talvez nós, no lugar de Deus, continuaremos vivendo a nossa vida bela, santa e perfeita nos céus, sem se importar com uma pequena criatura, com pessoas ruins, maldosas, com pessoas tenebrosas. Talvez nós, no lugar de Deus, não faríamos, certamente, não faríamos aquilo que Ele fez. Mas glória a Deus, que amou o mundo de tal maneira. Glória a Deus que encontrou forças em si mesmo, encontrou o sentimento em si mesmo, para poder amar ao mundo dessa maneira. E quando a Bíblia diz tal maneira, a Bíblia está dizendo que não existe uma forma de mensurar esse amor. A expressão tal, ela é uma expressão indefinida. Ele não amou muito ao mundo. Ele não amou demais ao mundo. Mas Ele amou ao mundo de tal maneira. É uma expressão indefinida. Não existe uma definição, não existe um tamanho. É imensurável o tamanho do amor de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira. Eu sei que muitas vezes nós não retribuímos esse amor. Eu sei que muitas vezes, inclusive, nós menosprezamos este amor. Eu sei que muitas vezes nós maltratamos este amor. Eu sei que muitas vezes nós esquecemos deste amor. Mas eu gostaria que você se lembrasse hoje que Deus te ama, que Jesus te ama. Inclusive nas horas mais difíceis, Jesus te ama. Inclusive nas horas que você pensa que não, que alguma coisa ruim está acontecendo, Jesus te ama. Inclusive na hora que você vira as costas para Ele, Ele continua te amando. Inclusive na hora que você o esquece, que você o abandona, quando você acorda de manhã e sai de casa sem falar com Ele, Ele te ama. Quando você chega à noite cansado e exausto da rotina de trabalho que você teve, que foi exaustiva, e dorme sem falar com Ele, Ele te ama. Quando você não tem coragem de dobrar os joelhos uma única vez no dia e agradecê-lo pelo fôlego de vida, ainda assim Ele te ama. Quando você perde a cabeça por algum momento e fala coisas erradas, pensa em coisas erradas, ou tem atitudes erradas, Ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas o desejo de Deus, o desejo do amor de Deus, o propósito do amor de Deus é salvar nossa vida. Existem dois caminhos, meus irmãos, e você precisa escolher um deles. Não existem três caminhos. Não existe um caminho alternativo. Existem dois caminhos apenas. Quando tudo isso passar, quando tudo isso acabar, eu asseguro a você, se Deus existe e se a Bíblia estiver certa, que você vai ter um destino eterno. Quando você fechar os olhos aqui, você terá um destino eterno. Ou você viverá eternamente nos céus, na bem-aventurança, no gozo do teu Senhor. Ou você viverá eternamente no inferno, num lugar de tormento, que foi criado para Satanás e os seus demônios, um lugar de punição eterna. Você precisa escolher para onde você está indo. Só que essa escolha que você faz não é por palavras. Essa escolha que você faz é por atitudes.
Porque Deus não te amou com palavras, Deus te amou com atitudes. Deus te amou mostrando amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E o amor que Deus espera de nós é um amor ativo, não é um amor receptivo. É um amor de movimento, é um amor que gera alguma reação, não é um amor estagnado. Não adianta você dizer que ama a Deus e continuar vivendo da mesma forma que vive. Não adianta você dizer que ama a Deus e continuar fazendo as mesmas coisas que faz. Não adianta você dizer que ama a Deus e continuar pensando da mesma forma que pensa. Não adianta você dizer que ama a Deus e priorizar tudo na vida, menos Deus. Não adianta. Existem dois caminhos. Qual é o caminho que você está tomando? Se hoje fosse o dia do teu julgamento, se hoje fosse o dia do grande tribunal do Senhor, onde Cristo não seria mais o nosso advogado, mas onde Cristo seria o nosso juiz, o justo juiz. Eu quero que você ouvir. Seja bem-vindo, bendito do meu Pai, ao reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Ou você ouviria: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço, nunca vos conheci. Vão para o fogo, vão para o lago de fogo que foi criado para Satanás e os seus demônios. Isso é muito sério, meus irmãos. Da mesma forma que existe os céus, existe o inferno. Da mesma forma que existe Deus, existe o diabo. E da mesma forma que existe salvação, existe condenação. Agora, Deus amou o mundo para que você não fosse condenado com o mundo. Deus amou o mundo para que você não fosse condenado com o mundo. Porque tudo que há no mundo vai passar. Os céus e a terra passarão. Tudo que há no mundo vai acabar. Tudo que há no mundo tem uma data de validade. Mas Deus te fez para viver eternamente do lado dele. Aceitar Jesus é muito além do que levantar as mãos na igreja e dizer: eu aceito, vim aqui na frente e derramar algumas lágrimas. Reconhecer Jesus como teu Salvador é mudança de atitude, é mudança de vida, é transformação de caráter. Não adianta fazer para você um apelo: quem quer aceitar Jesus, quem quer receber Jesus, você vem aqui para frente, chora, nós aplaudimos, dizemos que tem festa nos céus, porque um pecador se arrependeu dos seus pecados, mas quando você sai daqui, continua vivendo a mesma vida que vivia. Isso não adianta, isso não é produtivo. Deus espera de nós, Deus espera de você, Deus espera de mim, é que sejamos verdadeiros, cristãos verdadeiros, possamos viver o amor de Deus e possamos receber Cristo na nossa vida todos os dias, todos os instantes, todos os momentos. Eu quero fazer uma oração com você, e nessa oração eu quero receber Cristo na minha vida hoje, outra vez. Eu quero receber Jesus sobre mim outra vez. Eu quero reconhecer que a morte de Jesus foi por minha causa. Eu quero reconhecer que Jesus não morreu na cruz do Calvário para fazer de mim uma pessoa bonzinha. Jesus não morreu na cruz do Calvário para fazer de mim um bom pai de família, um bom trabalhador, um bom profissional, um bom cristão. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida. Eu quero reconhecer hoje, diante de todos e diante de Deus, de que eu sou o responsável pela morte dele. Eu sou a causa da sua entrega. Eu quero reconhecer isso todos os dias. Jesus morreu na cruz do Calvário, um inocente entregue pelos pecadores, um justo entregue pelos injustos, um santo entregue pelos profanos. Ele morreu na cruz do Calvário, no alto daquela cruz, para livrar a nossa vida da condenação do inferno, para livrar a nossa vida da morte eterna. São dois caminhos. Você pode escolher o seu. Vamos orar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Nós colocamos a nossa vida, Pai, diante de Ti nessa hora, Senhor. E em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai,
Eu quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor nos ajude de alguma forma a correspondermos ao amor do Senhor por nós. Nós acabamos de ler e ouvir detalhadamente, Senhor, uma palavra que é considerada como o coração da Bíblia, João 3,16. Nós acabamos de entender que o amor do Senhor por nós foi gigantesco, foi grandioso, foi maravilhoso. Nós acabamos de ler que Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou pelo mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito do Senhor, o teu propósito, Deus, é salvar a nossa vida. Mas nós sabemos, Deus, e sabemos muito, e se não sabíamos, hoje aprendemos, que o motivo da tua morte, o motivo do teu sacrifício, o motivo pelo qual Cristo foi pregado no madeiro, o motivo fui eu, Senhor. O motivo foram os meus pecados, Deus. O motivo foram as minhas falhas, as minhas concupiscências, os meus defeitos, a minha insuficiência. Foi por isso que o Senhor morreu no alto do madeiro. E eu quero agradecê-lo, Pai. Eu quero agradecê-lo porque mesmo o Senhor sendo Deus, o Senhor não teve por usurpação em ser semelhante a Deus. Antes, tomou sobre si forma de homem, forma humana, vestiu-se de homem, deixou de lado toda a sua glória, toda a sua formosura, e se fez homem, desceu dos céus e veio até a terra. Se desfez do seu lado de Criador e se transformou em criatura. Deixou sua coroa de glória para poder vestir-se de uma coroa de espinhos. Deixou o seu trono para poder ser pregado num madeiro, numa cruz. Isso foi por minha causa, Senhor. E o crer no Senhor, a expressão crer, para todo aquele que nele crer, é justamente entender isso. E a igreja do Senhor precisa entender isso, Pai. Precisa entender que nós somos a causa do teu sofrimento. Nós somos a causa do caminho tenebroso que Cristo fez até o Monte Gólgota, levando sobre si aquela cruz pesada. Esse foi o teu amor, Senhor. Esse foi o teu amor expresso. Esse foi o teu amor mostrado para nós de maneira eficiente e eficaz. E muitas vezes, Deus, nós viramos as costas para esse amor. Muitas vezes nós descremos desse amor. Muitas vezes nós abandonamos este amor. Muitas vezes nós viramos as costas ao Senhor. Nós estamos tão preocupados, Deus. Estamos tão preocupados com as coisas deste mundo. Estamos tão preocupados com o que haveremos de comer, com o que haveremos de beber, com o que haveremos de vestir. Estamos tão preocupados com isso. Estamos tão preocupados fazendo planos para a nossa vida, aquilo que nós haveremos de fazer, aonde haveremos de ir. Nós estamos tão preocupados, Senhor. Estamos tão atarefados. E muitas vezes passamos o dia sem se lembrar disso, sem se lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira. Passamos o dia inteiro sem a capacidade de dobrar os nossos joelhos e agradecer ao Senhor pela vida, agradecer ao Senhor por ter dado a sua vida em favor da nossa, agradecer ao Senhor pelo teu resgate, agradecer ao Senhor por ter salvo a nossa vida, por ter mudado a nossa existência. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe porque muitas vezes o nosso coração não está no Senhor, mas está nas coisas desse mundo. Se nós conseguíssemos, Deus, entregar ao Senhor a mesma disposição que nós entregamos lá fora no mundo, se nós conseguíssemos dar ao Senhor o mesmo empenho que nós temos no nosso trabalho, se
nós conseguíssemos dar ao Senhor o mesmo cuidado com o qual nós cuidamos da nossa família, se nós conseguíssemos entregar ao Senhor, se nós conseguíssemos ofertar na tua casa a mesma quantia que nós gastamos lá fora em diversão, num shopping, num passeio, se nós conseguíssemos passar diante do Senhor de joelhos dobrados o mesmo período que nós passamos sentados na frente do televisor, se nós conseguíssemos ler mais a tua palavra, como nós lemos tantos outros livros, se nós conseguíssemos falar tanto com o Senhor, como nós falamos com outras pessoas, nos perdoe, Senhor. Tem compaixão, meu Deus, de nós. Tem compaixão, Senhor, da tua igreja. Tem compaixão, Senhor, de mim. Eu clamo pela tua misericórdia, Deus, sobre a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a tua misericórdia nos leve a mudar de atitude, a mudar de curso, a mudar de caminho, a mudar de direção. Que a tua misericórdia transforme a nossa vida, a fim de nós sermos nova criatura do Senhor, a fim das coisas velhas ficarem para trás, a fim de nós abandonarmos o nosso passado e vivermos uma nova criatura, sermos uma nova criatura, como o Senhor falou para Nicodemos em João capítulo 3, é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo, que você tenha um novo nascimento, um novo ressurgimento, que você venha outra vez do alto agora, que você nasça no Espírito, nas águas. É necessário uma nova vida, Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma nova vida onde o Senhor é a prioridade, uma vida onde o Senhor é o nosso Deus, uma vida onde o Senhor é o nosso pastor, uma vida onde o Senhor nos instrui, uma vida onde o Senhor nos direciona. Que sejamos, meu Deus, uma nova criatura no nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. É o que nós te pedimos, Deus, é o desejo da nossa alma, Pai. É o que nós ansiamos, Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu filho